O Dr. Rui Pinto foi o 33º presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, isto em 2012. Nasceu na freguesia de Sedufeita, no Porto, e foi no Porto que frequentou a Faculdade de Medicina. Exatamente. Porquê Medicina? É assim, porque medicina? A partir do secundário eu comecei a pensar na medicina por influência provavelmente de um primo meu, que era dermatologista e que eu admirava bastante. E que volta e meia ia falar com ele e falava com ele e comecei a considerar a profissão, a medicina, como um objetivo de vida para mim. E daí ter evoluído e ter chegado à escolha no antigo 5º ano, em que se tinha que escolher letras ou ciências, escolher ciências e depois candidatar-me à medicina no 7º ano, antigo 7º ano. Antigo 7º ano, exatamente. E depois o que é que teve influência na escolha da especialidade? Porquê ortopedia? Porquê ortopedia? Ora bem, eu desde miúdo, aliás, começamos com o meu pai. O meu pai tinha uma oficina de ourivesaria e eu adorava vê-lo montar as peças de ourivesaria e soldar as peças de ourivesaria. Portanto, eu adorava ver crescer, montar, fazer qualquer coisa, aparecer um objeto unindo pequenas coisas. E, portanto, gostava muito daquilo e comecei a ter algum interesse, digamos assim, em fazer construções. E comecei a ganhar alguma destreza manual a fazer isto. E quando cheguei à ortopedia, ao 4º ano de medicina, encontrei, de facto, uma especialidade que me atraiu. Porque, por um lado, nós víamos, já na altura, e estamos a falar há muitos anos atrás, víamos o benefício que os doentes tinham com os tratamentos ortopédicos e, por outro lado, eu encontrava dentro da traumatologia uma forma de montar puzzles. Nós olhávamos para as fraturas e eu olhava para a fratura e eu conseguia ver, como os meus colegas ainda hoje dizem, que raramente eu me engano numa imagem 3D feita na minha cabeça. Neste momento é muito, muito frequente usarmos o TAC 3D para termos uma ideia das fraturas. Mas eu conseguia idealizar, pelo treino que tinha, provavelmente por montar pequenos objetos, conseguia idealizar dentro da minha, e consigo ainda hoje, de olhar para os fragmentos de uma fratura e conseguir idealizar como é que aquele puzzle se montava. E portanto comecei a usar e comecei a sentir atração por esta especialidade. Tive a sorte de contactar com 2 ortopedistas na altura, que não eram da minha família, não tinham nada a ver com a minha família, e que eram os meus assistentes de práticas da ortopedia, que foi o Dr. Acácio Carvalhais e o Dr. Mesquita Montes, que me, digamos assim, me empurraram para a ortopedia também. Começaram-me a pedir para eu comparecer nas urgências com ele, trabalhar com eles, etc., a nível hospitalar, e daí o meu interesse foi crescendo em termos de ortopedia. Foi esta a razão da ortopedia, foi esta. Foram 2 homens, para além do meu interesse, digamos assim, de construir alguma coisa e de reconstruir alguma coisa, foram estes 2 homens que me influenciaram na minha vida de escolha de ortopedia. Doutor, e depois acabou por fazer o internato da especialidade do Serviço de Ortopedia do Hospital São João sob a direção do professor Carlos Lima. Exatamente. Não é? Que também foi presidente da SPOT em já 81, 82, não é? Sim, alguns dos membros mesmo o Dr. Asdrúbal Mendes também está aí, como presidente da SPOT, e outros que foram dos quadros da SPOT. Como é que foram estes tempos? Bom, nesses tempos era um tempo difícil. O interno nesse tempo tinha uma vida um bocado complicada, porque, assim, passava-se a altura da medicina em que o saber estava no médico, não é? Era anos 70, 75, 78, não havia medicina baseada na evidência, não é? Portanto, o saber estava no médico e, portanto, aquilo que era decidido era... Não havia discussão. Estava decidido, não havia discussão. E, portanto, agora o interno... não é assim, não? Agora não é bem assim. Agora uma pessoa tem que estar bem preparada, porque mesmo os doentes nos fazem exames. Exato. Os doentes vêm equipados com o Dr. Google, às vezes, não é? Exatamente, com um dossiê nem sempre bem adaptado às situações, porque o Dr. Google, por vezes, não nos responde àquilo que é preciso. Não é que ele não responda bem-se, mas nós perguntamos mal. Pois. O problema é esse. E, portanto, isso às vezes traz alguns viés em termos
daquilo que os doentes às vezes querem saber. Mas, nessa altura, nós tínhamos algumas dificuldades, quer em ter acesso aos livros. Os livros eram livros físicos, não havia esta facilidade da internet agora, não é? Quer dizer, os livros eram livros físicos. Para termos pesquisa de artigos, tínhamos que ir aos laboratórios, antigos laboratórios, que nos faziam essas pesquisas a pedido, e aí a realçar, na altura em que eu fiz o meu internato, os laboratórios Vial, no Porto, que sempre abriram as portas aos alunos de medicina e aos internos para fazer pesquisas bibliográficas. Sempre estiveram de portas abertas para nós. Isso era fundamental, não é? Isso era fundamental na altura, porque nós não tínhamos o acesso que agora temos num telemóvel de perguntarmos alguma coisa e temos vermos a resposta livro, na ponta dos dedos, não é? Temos a resposta ali na ponta dos dedos e de imediato, querendo consultar qualquer coisa. Ou ver até uma técnica cirúrgica, não é? Quer dizer, antigamente não era possível, isto não era possível. Nós tínhamos que ver, na realidade, alguém a fazer para termos a percepção de como é que se fazia. Porque nos livros, muitas vezes, as imagens fotográficas não nos dão a real percepção do que é um ato cirúrgico, uma complexidade de um ato cirúrgico. Neste momento nós vamos ao YouTube e temos técnicas cirúrgicas que nos demonstram como é que se é feito. Aliás, a maior parte dos internos agora tem uma facilidade enorme de ver técnicas e ver artigos, fazer revisões, etc. Os internos e eu, porque não são só os internos, neste momento qualquer um de nós, não é? Portanto, eu faço isso constantemente. Então eu faço diariamente, graças ao desenvolvimento dos meios da internet e destes meios, dos meios de dispositivos móveis, etc., que nós conseguimos, de facto, manter-nos atualizados quase ao momento, porque há alguns sites que nos enviam as notificações, por exemplo, dos artigos que saem sobre determinada patologia da coluna, por exemplo. E aparece-nos a notificação no telemóvel, uma questão de nós olharmos, consultarmos e vermos o que é que está a ser feito. E automaticamente fica atualizado sobre o que... Portanto, é muito mais fácil agora nós mantermos atualizados e atualizarmos e vermos determinadas técnicas, tirarmos dúvidas, do que há 40 anos atrás ou 45 anos atrás. Doutor, e o que é que a traumatologia, sei que considera a traumatologia uma área fascinante, e porquê? Porque é pelo desafio? É o desafio de ter uma pessoa completamente incapacitada com uma fratura e nós conseguirmos recuperar esse doente, montar o puzzle e voltar a ter o doente perfeitamente apto para retomar a sua atividade. Às vezes não conseguimos os 100%, mas muitas vezes conseguimos. Isso é desafiante. Quer dizer, pegarmos num doente que está bastante danificado, digamos assim, e termos depois o resultado final com o doente perfeitamente capaz, feliz, na sua vida diária, nas suas atividades de vida diária, etc. Portanto, eu acho que isso é muito bom. É a mesma coisa que as artroses. Nós vemos o envelhecimento da população é manifesto, não é? Portanto, cada dia que passa mais temos doentes com idade e doentes com problemas de alterações artrósicas dos membros, dos ombros, dos joelhos, das ancas, e esses doentes vão perdendo capacidade. Quer dizer, progressivamente, às vezes há muitos anos atrás dizia-se, eu estou a envelhecer e estou a perder as minhas capacidades. Mas neste momento nós temos possibilidades de restaurar essas capacidades e de melhorar a qualidade de vida dos doentes. Muitas vezes obrigatoriamente modificando a anatomia do corpo deles, não é? Introduzindo dispositivos médicos, dispositivos próteses, artroplastias, que de facto vão substituir as suas articulações de origem, chamamos assim, mas que lhes dá uma melhoria de qualidade de vida enorme. De vida. Doutor, e quais foram os principais desafios que teve ao longo da sua vida profissional? Calculo que a presidência da SPOT terá sido uma delas, não é? A presença da SPOT não foi mais do que um objetivo que eu tracei na minha vida. Eu sou bastante metódico. Sou incapaz de começar a trabalhar com uma secretária desarrumada, por exemplo, não é? Eu sou incapaz, tenho que arrumar tudo e depois começo a trabalhar. Assim como sou capaz de dizer, há determinadas coisas que eu só consigo fazer começando logo, isto é, todos nós temos uma pequena
obsessões. Todos nós temos obsessões. Sim. Eu tenho obsessões de querer quase o resultado imediato, querer tudo feito naquele momento. Portanto, eu não consigo estar à espera. Eu, se quiser comprar qualquer coisa, eu vou comprar e quero trazer o objeto. E isto manifesta-se também na minha profissão. Quer dizer, eu, quando vejo um doente, eu quero tratá-lo e quero ter o melhor resultado possível e o mais rápido possível. Portanto, isto é um projeto que eu tenho. Fiz também um projeto de vida, dizer assim, eu quero ser médico no São João, quero ser interno no São João. Entrei no internato, sendo a única vaga que existia no São João. Portanto, o meu projeto foi ser interno no São João. Consegui essa vaga única no país para ortopedia no São João, mediante a classificação que tive no exame final de internato geral. Que foi de quanto? 92%, 93%. E, portanto, consegui ser o primeiro a escolher para ortopedia. E escolhi, efetivamente, o Hospital São João. Depois quis ser especialista no São João e fiz a minha vida toda no São João. Sempre com o objetivo de chegar um dia a diretor de serviço. Que eu também cheguei. E a partir de determinada altura em que comecei a entrar mais nesta vida associativa da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, não só desta, porque também entrei na Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, onde fui presidente 4 anos, antes de ser presidente da SPOT, de ser presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia. E, portanto, trajei esses trajetos há muitos anos atrás. E trabalhei para isso. Basicamente trabalhei para isso. Ninguém chega a presidente da SPOT sem trabalhar muitos anos para a SPOT. É preciso ser reconhecido pelos pares, é preciso passar a votação. E, portanto, para isso, para termos votos, nós temos que mostrar algum interesse na especialidade e temos que mostrar, de facto, o trabalho feito em prol da especialidade. Não é algo individual. Não é algo individual, é uma coisa que vem... É um trabalho contínuo durante anos para sermos reconhecidos pelos pares que depois votam em nós. Isto é Portanto, eu acho que cumpri os objetivos que tinha na minha vida. Podemos dizer que concretizou a maior parte dos objetivos que traçou para a sua vida profissional? Sim, em termos profissionais, sim. Até esta última fase onde eu estou agora. Porque desde a entrada eu trabalhei sempre no São João, sempre médico do São João e sempre a fazer serviço no Hospital Santa Maria Porto, onde idealizei também um dia ser diretor clínico, onde estou hoje. Portanto, e porquê o Santa Maria? Porque Santa Maria identifica-se muito com a minha pessoa. Quer dizer, os objetivos do Santa Maria não são unicamente o tratamento dos doentes, ou os objetivos de manter um hospital privado a funcionar, que, consequentemente tem que ser uma empresa que tem que estar aberta e tem que pagar os seus ordenados aos seus funcionários e, portanto, tem que ter lucros. Para além disto, o Hospital Santa Maria tem uma ação solidária enorme. Ajuda imensa gente em termos de pessoas carenciadas do Porto. Aliás, foi para isso que ele foi criado em 1889. Foi para os pobres do Porto. E neste momento continua a ter um apoio social muito enorme, muito grande. Isso identifica-se muito com a minha pessoa, de ajudar os outros. E, portanto, eu estou no sítio que quero, que gosto, e que, enquanto que tiver prazer de o fazer, estarei. Vai continuar. Vou continuar. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, e à presidência da SPOT, 2012 foi um ano desafiante, como é que recorda esse ano? É assim, o ano desafiante porquê? Porque foi só um ano. Eu acho que ser presidente um ano é pouco. É pouco porquê? Porque não nos permite desenvolver trabalho de fundo dentro da sociedade. Uma vez que uma boa parte do nosso trabalho é para a preparação do Congresso. Isso demora algum tempo e, portanto, depois não nos resta muito tempo para nos desenvolvermos projetos de fundo da própria sociedade. Portanto, eu acho que a ideia de termos um ano só de presidência, da qual eu também fui presidente só um ano, não foi uma boa ideia. Devia ter sido mais tempo. Devia ter sido os tais dois anos, que eram previamente, que em Assembleia Geral depois se retificou e que passou a ser um ano só de presidência e que posteriormente se retificou de novo porque se viu de facto que era uma situação que não dava tempo. E isso voltou outra vez aos 2 anos. A minha passagem pela SPOT não se resume à presidência porque eu fui secretário-geral em 2010. Já conhecia, 2010, portanto, não é? Não, 2001.
2001, 2002, juntamente na presidência do professor Luís de Almeida. Fui eu o secretário-geral nessa altura. E foi na altura em que nós compramos esta sede. E é bom voltar aqui à sede? É bom, é muito bom, é muito bom. Olha, Sr. Doutor, sei que ao longo da sua vida teve o privilégio de trabalhar diversas vezes com a sua esposa, anestesista, a doutora Rosa Maria Leite. Era fácil conciliar a vida privada com a vida familiar? Não é fácil. Não é fácil. Eu faço 48 anos de casado segunda-feira. E, portanto, uma vida. É uma vida. E não é fácil conciliar esta vida. E eu acho que no meio desta... Quer dizer, eu sempre tentei separar um pouco a minha vida profissional da minha vida familiar. Mas a maior parte das vezes eu não conseguia. Porque, de facto, presidência da SPOT, presidência da Sociedade de Coluna, enfim, os estágios que eu fiz fora do país, às vezes não era fácil de conciliar isto com a minha vida familiar, com os meus filhos e com a minha mulher. E, de facto, ela teve um papel fundamental, porque ela abdicou muito da carreira dela para estar mais presente com os filhos e para me dar apoio também a mim. É facto que eu tive a sorte de casar com uma médica, porque eu suponho que se fosse outra profissão, provavelmente eu não estaria a festejar os 48 anos. E isso também, quer dizer, entende-se melhor desta forma, por ser a mesma profissão, e ela entender de facto, quer dizer, o que eu gostava, e eu também, pronto, quer dizer, isto no fundo na relação de duas pessoas há sempre um dar e um receber, e há sempre um ceder aqui e um impor acolá, mas tem que haver um equilíbrio, senão não se chega. Olha, Sr. Doutor, mudando aqui um bocadinho o rumo da conversa, deixe-me perguntar-lhe, se tivesse de escolher entre o golfe, que sei que pratica, com alguma regularidade, a fotografia ou os carros antigos, os carros clássicos, o que é que escolheria? Porque são tudo, são paixões, não é? Essas são as três paixões, isso é muito difícil. É muito difícil. Se calhar, é assim, é uma questão também de prioridades. Deixa-me pôr também isto assim. É verdade, é verdade. Eu a fotografia posso fazer até aos 100 anos. Mesmo com alguma dificuldade de movimentação, eu se calhar consigo fazer uma fotografia. E vi bem, já sabemos, não é? Consigo ver e consigo fazer uma fotografia. Se calhar com 100 anos e alguma dificuldade de movimentação, vai ser difícil jogar golfe. Embora o golfe seja o único desporto, porque é que eu escolhi o golfe? Eu sou competitivo, eu não gosto de perder nem a feijões. E já percebi que gosta de desafios. E eu gosto de desafios. E portanto o golfe permite-me estar com o meu handicap, não é? Permite-me estar e fazer frente a pessoas que tenham um handicap inferior. Ou que tenham superior, mas no fundo o handicap é uma forma de nivelar os jogadores e de nos pôr competitivos a todos os níveis. Portanto, eu posso jogar como profissional e ele, para ser melhor do que eu, tem que bater menos X vezes do que eu, porque eu tenho um handicap de mais X pancadas. Portanto, isto permite-me continuar a ser competitivo dentro de uma atividade que é um desporto. Ao contrário do ténis, por exemplo. Não é? Do ténis, se eu não tiver pernas... Não consegue? Não consigo. Ali não. Ali eu consigo continuar a ser competitivo e discutir o primeiro lugar. Que é uma coisa que eu gosto. Os carros clássicos foi o último dos amores da minha vida, não é? E os carros clássicos começaram há meia dúzia de anos atrás e eu entusiasmei-me porque gosto das tais bricolagens e comecei e sempre gostei de carros. Eu sempre gostei de carros. E o que é que faz? Recupera-os? Não, também não tenho tempo para isso. Não tem tempo para nada, pois. Mas muitas vezes trabalho neles e arranjos e afinos, etc. Recuperá-los é um trabalho que exige muitas horas. E, portanto, eu tenho mecânicos que trabalham e que fazem esse tipo de recuperação. Mas a afinação, ou apertar disto, ou apertar daquilo, ou ver, enfim, como é que o carro está a funcionar, ou afinar do carro, muitas vezes sou eu que faço. Doutor, para terminar, gostava que deixasse um conselho aos jovens médicos, a quem está agora a ingressar na profissão. Sei, neste momento o conselho assim mais marcante que eu ponho e que eu deixo é que nós estamos numa época de informática e a maior parte de nós, eu incluído, olhamos mais para o computador do que para o doente. E, portanto,
que é o conselho que eu ponho para os mais novos. Olhem para os doentes. Escutem os doentes. Criem empatia com os doentes. Porque é essa forma que nos traz a confiança do doente. Mesmo quando as coisas não correm bem. Porque nem sempre correm bem, não é? Dizer, há coisas que... Quem disser que não tem complicações, que não tem maus casos, que só tem bons resultados, só tem duas soluções. Ou não opera, ou não vê os doentes depois de operados. Porque as complicações estão descritas, as séries são enormes, as complicações aparecem, é uma questão de tempo, porque elas vão acontecer. E, portanto, se nós tivermos uma dessas complicações e se falarmos com o doente e lhe explicarmos os objetivos do tratamento que nós vamos fazer e os riscos que ele corre nesse tratamento, se conversarmos com o doente, se ganharmos a empatia do doente, mesmo que essas complicações tenham o azar de acontecer, o doente entende que foi informado e está connosco também. E nós estamos com ele. E, portanto, eu acho que isso é o mais importante que nós podemos dizer agora, nesta época digital. Deixem de olhar só para os exames, olhem para a clínica, olhem para o doente e ganhem a empatia do doente. Porque isso resolve-nos muitos problemas. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.